vamos falar das disposições gerais, coisas genéricas que eu quero falar para você sobre a Lei Maria da Penha. Vamos até deixar aqui, ó, no recadinho, Lei Maria da Penha, que é o que a gente está falando aqui, tá? Sobre Lei Maria da Penha, para quem chegar depois já poder olhar ali. Atuação. Você pode atuar tanto pelo réu quanto pela vítima. Atenção, advogado e advogada, tá? É muito importante que você veja esse ponto aqui, ó, que você pode atuar pela vítima também. Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque muita gente não esquece que existe essa parte aqui, ó, uma advocacia pela vítima dentro dos crimes de violência doméstica. E aqui tem uma peculiaridade muito interessante que é a possibilidade do dano moral, tá? Possibilidade do dano moral no crime de violência doméstica, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente na aula. Então você pode atuar como advogado tanto pelo réu quanto pela vítima. Pelo réu, o que eu vou fazer? Pedido de liberdade, atuação em medida protetiva, atuação processual, tudo isso você pode fazer, tá? Além de muitas outras coisas. A atuação normal de um advogado criminalista aqui pelo réu. Aqui eu ainda vou colocar uma outra coisa. Tem uma peculiaridade em atuar em crime de violência doméstica, que é a atuação civil. A atuação civil aqui pode estar relacionada também com o crime de violência doméstica, porque normalmente o crime de violência doméstica vai acontecer com a separação de um casal. Então você que é advogado, que tem um gosto pelo civil e gosta de atuar em direito de família, por exemplo, mas também quer atuar no direito criminal, essa é uma área que vai aparecer para você 200%. Se você é advogado criminalista e atende violência doméstica, você vai pegar muitos casos cíveis por conta disso. E se você tem casos cíveis, é bom que você veja essa aula sobre a Lei Maria da Penha, porque é nela que você vai conseguir atuar no criminal, por exemplo, para fazer o atendimento 100% do seu cliente. Pegar o seu cliente e atender ele em todas as expectativas dele. Que é fazer o divórcio, a defesa do divórcio, a separação dele e também atuar na parte criminal, tá? Então essa é a peculiaridade. Pela vítima, mais ou menos a mesma coisa, só que no modo inverso. Você vai pedir a prisão do réu ou do ofensor, você vai pedir medidas protetivas para sua vítima, você vai fazer atuação processual em alegações finais, produção de provas, você pode fazer isso, condenação em dano moral, você também pode pedir isso aqui, que era o que a gente estava falando, muito interessante, porque o dano moral mínimo já foi reconhecido dentro da Lei Maria da Penha como obrigatório, então sempre vai ter esse dano moral mínimo aqui para as vítimas de violência doméstica. Você atuando como advogado, você já tem uma expectativa financeira no processo criminal. Olha só que diferente essa situação. Então vamos ver aqui o artigo 27, o que ele fala. Esse aqui é da Lei Maria da Penha, tá? Em todos os autos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 dessa lei. O artigo 19 ele vai falar da medida protetiva, que aí não vai precisar de um advogado, tá? Mas olha que legal, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica deverá estar acompanhada de advogado. Olha que bacana essa parte aqui, ó. Ela deve estar acompanhada de advogado. Então abre um leque para que você atue em favor da vítima. Artigo 28. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da Defensoria Pública ou da assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. A Defensoria Pública aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, tem a Defensoria Pública da Mulher. Como que funciona isso? Ela acompanha a vítima em todos os processos. Eu vou trazer um dia aqui uma das defensoras da mulher, hoje nós só temos defensora, mas também dá para ter um homem lá, mas só tem defensoras hoje em dia. Vou trazer uma das defensoras aqui para fazer um bate-papo com vocês. Eu acho que vai ser uma aula bacana essa também, para poder falar especificamente dessa atuação pela vítima, tá? Que é completamente diferente do que normalmente o advogado faz. Bom, falamos aqui então já da atuação pelo réu pela vítima. Agora, aqui também, ó, se você quiser colocar, atuação civil também é possível, tá? Muito possível, inclusive, vai ser onde você vai atuar em conjunto, inclusive a Defensoria aqui do Mato Grosso do Sul, ela atua assim, ela atua em conjunto, beleza? Então vamos lá, artigo 5º, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O que eu quero dizer com esse artigo 5º? Por que eu trouxe ele para vocês? Eu quero que você veja as espécies aqui, tá? De como funciona a violência doméstica. Quando que a violência doméstica vai ser chamada, vamos dizer assim. 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então olha isso aqui. No âmbito da unidade doméstica. Então dentro da unidade doméstica, compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Então, esse é um espaço de convívio permanente, mas inclusive as esporadicamente agregadas.
Então vamos dar um exemplo aqui. Um sobrinho que foi dormir na sua casa, mas ele vai ter relação de parentesco, mas um amiguinho do filho que está dormindo na sua casa, ou então que vai passar uma temporada lá com você e vai ficar por um tempo morando com você. Essa pessoa que foi esporadicamente agregada ali à residência também se encaixa, tá? Vamos pensar na filha aqui para ficar mais fácil de você entender a atuação da Lei Maria da Penha. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então a Lei Maria da Penha também vai atuar no âmbito familiar, compreendido como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, se tiver aquele cara que é seu primo de consideração, tá? Ele tá lá no âmbito da família. Então, a Lei Maria da Penha é ultra genérica, daria para encaixar em muitos casos. Ela é específica com relação à mulher, à violência de gênero, mas ela é bem ampla na abrangência que você pode atuar nela. Em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Aqui entra o ex-namorado, o ex-marido. Independente de coabitação. Então, o ex-namorado entra aqui sim, tá? Porque é independente de coabitação. Por que é interessante você saber isso daqui? Porque se for fora dessas 3 hipóteses que está aí na sua tela, se for fora disso daqui, não é violência doméstica. E ela tem que estar relacionada com o gênero mulher, contra mulher, ou qualquer ação baseada no gênero, tá? No gênero. Aqui vamos entrar em discussões como, Rodrigo, o homem pode ser amparado pela Lei Maria da Penha? Você sempre vai olhar pro gênero, tá? Como assim, Rodrigo? Se é uma pessoa que se considera do gênero feminino, eu não preciso ter o órgão sexual feminino. Eu posso ter o meu órgão sexual masculino, mas me considerar mulher. Meu gênero é esse, eu me sinto assim. É só você pensar no gênero, sempre, para saber se cabe ou não cabe a Lei Maria da Penha. Pensa no gênero, tá? Então, um casal homossexual, tanto de mulheres quanto de homens. É que o de mulher é mais fácil, porque a lei abrange a mulher. Mas um casal homossexual, se o homem se considera mulher no gênero dele, ele vai ser abrangido sim pela Lei Maria da Penha, tá? Alterações, vamos lá. Aos crimes praticados com violência doméstica, eu não vou entrar muito nessa parte de gênero, porque isso vira uma briga muito grande, você não falou a palavra correta, você está sendo politicamente incorreto ou correto, então por isso eu vou deixar de lado a nomenclatura, vamos dizer assim, se eu errei em alguma coisa que eu vou dizer aqui durante a minha aula, me desculpem, tá? Mas o objetivo é passar a prática mesmo para vocês, para o advogado, por isso que eu fiz aquela orientação no começo. Aqui a prática vai ser orientada ao advogado, tá? Aos crimes praticados contra... e é advogada também, óbvio. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah tá, aqui são as alterações. Vamos falar de alterações. Coisas que a Lei Maria da Penha trouxe que alteraram alguma parte da legislação. Então vamos lá. Primeiro ponto, esse aqui, ó. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. O que isso tem a ver, Rodrigo? Isso você vai perder, a gente vai falar pra frente, a transação penal, a suspensão condicional do processo, qualquer benefício que a Lei 9.099 traga, como, por exemplo, a lesão corporal, a representação, a necessidade de representação da lesão corporal leve, cai por terra, porque está onde? Está aqui, ó, na Lei 9.099, tá bom? Então, tudo isso vai cair por terra, porque não se aplica a Lei 9.099 Maria da Penha. Isso é um erro muito comum. Rodrigo, e se meu juiz errar? Vamos por aqui, ó, juiz errou. E agora, o que eu faço? Aplicou a transação. Depende. Você está atuando por quem? Por quem você está atuando? Se você estiver atuando pelo homem, você vai ficar quietinho, vai pagar a transação o mais rápido possível e vai fazer com que esse processo seja extinto. Nossa, Rodrigo, você não está sendo antiético? Não, o juiz me deu um benefício que não estava previsto em lei. Ok, o que eu posso fazer? O juiz que concedeu esse benefício. Eu vou aproveitar porque eu estou defendendo uma pessoa. Preciso fazer a melhor defesa possível. Se você quiser explicar isso para o seu réu, pode explicar para ele. Olha, a Lei Maria da Penha não prevê isso. Mas se você quiser pagar a transação o mais rápido possível para que a gente extinga esse processo, depois não vai ter como voltar contrário você, porque é a mesma coisa do réu que foi absolvido, processo transitado em julgado, depois descobre-se que ele cometeu o delito, tá? E não dá para voltar atrás, não dá para fazer revisão criminal pro societá. Então, infelizmente existe isso? Existe muito erro sim, e se você estiver atuando pelo réu, paga logo a transação, se for a suspensão condicional do processo, reze para ninguém ver que tem um erro dentro do seu processo. Se você estiver atuando pela vítima, você vai dizer ao juiz, você vai fazer uma manifestação dentro do processo, pedindo a reconsideração da aplicação da transação, porque não cabe e vai citar o artigo 41, beleza? O artigo 313 do Decreto-Lei passa a figurar, ou seja, isso aqui é o Código Penal, tá? Então lê assim, ó, o artigo 13 do CPP passa a figurar acrescido o seguinte inciso. O que é esse inciso aqui, ó?
Vamos até colocar aqui, entre parênteses. O que é esse 313? É o que fala da prisão preventiva. Então, olha só. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, pode ter prisão preventiva nos crimes que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Aqui está escrito crime, não está escrito contravenção penal. Muito cuidado com isso, tá? Tem um entendimento que fala que caberia na contravenção penal a prisão preventiva, mas, olha, esse entendimento ele é tem que ser muito isolado. Porque a regra diz que a prisão preventiva só caberia quando houver crime que envolve violência doméstica e familiar. Pode ser uma ameaça, pode ser uma injúria, uma difamação, não importa. Qualquer coisa caberia a prisão preventiva, tá? Rodrigo, mas eu já vi crime em que era vias de fato e o réu foi preso. Provavelmente ele foi preso por descumprimento de medida protetiva. Aí é outra história, tá? A gente vai ver um pouquinho pra frente. A linha F do inciso 2 do artigo 61 do Decreto-Lei, que é o Código Penal, passa a figurar com a seguinte redação. Só um detalhe, aqui em cima, ó, no pedido de preventiva, a advogada da mulher ou advogado da mulher pode fazer. A advogada do homem ou advogado do homem tem que contrariar. Passa a figurar com a seguinte redação. Vamos lá, artigo 61. Qual é o artigo 61? Vocês sabem. Agravantes. Tá? São as agravantes. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Muito cuidado com essa agravante específica aqui. Por quê? Porque ela é muito comum ela gerar o bis in idem. Vou dar um exemplo já com o parágrafo ali embaixo, tá? Ela é muito comum de gerar bis in idem. Então, muita atenção. Vamos colocar até de vermelho aqui, ó. Muita atenção com isso daqui, com essa agravante, porque esse vai ser um pedido que você vai fazer comumente e que... ó que legal. Então vamos lá, vamos até por aqui, ó. Item 1 aqui da nossa aula. Pedido de modulação da pena com retirada da agravante. Nossa, Rodrigo, aqui na mão, eu que inventei, tá? Modulação aqui, eu que coloquei esse nome agora. Se eu quiser falar assim, ó, quero que retire o pedido para retirar uma agravante. Reformar a sentença, qualquer coisa do gênero, tá? Só para você entender. Retirada da agravante. Por quê? Qual é o objetivo aqui? Aqui vai ter o bis in idem. Muito importante, você vai usar muito isso daqui, tá? Advogados criminalistas vão usar isso daqui muito. Advogados e advogadas criminalistas vão usar isso aqui muito, tá? Então, item 1 aqui da nossa aula para você ficar esperto. Já falei várias coisas, obviamente, várias dicas aí para vocês. Eu acho assim, ó, essa aula aqui ela vai ser fundamental para a pessoa que quer atuar na violência doméstica, para chegar afinado na violência doméstica, tá? Vai ser fundamental. Inclusive, se vocês gostarem dessa aula, estiverem gostando, coloquem no comentário. Rodrigo, pode fazer mais aula sim. Pode falar sobre ritos específicos que a gente gostou. Se vocês quiserem, a gente traz outros ritos específicos. Vamos lá. O artigo 129 do Decreto-Lei, que é o Código Penal, vamos até tirar aqui para ficar mais fácil de você ver o resumão. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 129. Qual que é o 129? Lesão corporal. Lesão corporal. Se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas de habitação ou de hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Tá aqui, ó. Esse daqui é a lesão no âmbito da violência doméstica. Ele aumenta até 3 anos aqui a pena mínima do crime, tá? Então, o que acontece? É muito comum você ver isso daqui, ó. Exemplo. Vamos lá. Exemplo. É muito comum você ver condenação em 129, o parágrafo 9º aqui. Vai ser difícil eu fazer parágrafo 9º. Vamos colocar um P aqui para significar parágrafo. Condenação em 129, parágrafo 9º, mais 61, F. Isso daqui, bis in idem, tá? Isso daqui é bis in idem, igual bis in idem. Por quê? Porque você está usando a mesma coisa, que é a coabitação, a hospitalidade, a violência contra a mulher, para já aumentar a pena, para tirar o crime da lesão comum, para passar ele para um crime de lesão doméstica, aqui, lesão leve doméstica, tá? Então, vai dar bis in idem se você usar essas duas coisas. Isso acontece, Rodrigo? Muito. Acontece muito frequentemente e esse é um recurso que você pode ganhar fácil, não é difícil de ganhar esse recurso não. Esse é um recurso facilmente concedido pelo tribunal, porque é muito claro o bis in idem nessa situação específica. Eu tenho um assunto para falar de bis in idem com vocês, eu vou só acabar essa partezinha aqui que falta um pouquinho, aí eu vou falar desse assunto, tá? Vamos lá. Na hipótese do artigo 9º, vamos marcar aqui para você saber onde eu tô, na hipótese do artigo 9º desse artigo,
do parágrafo 9 desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Isso daqui é uma das coisas mais esquecidas na hora de aplicação de pena, tá? Então, advogado ou advogada, advogado não, né? Advogado ou advogada da vítima. Tá? Atenção para esse ponto, advogado ou advogada da vítima, porque isso aqui sempre é esquecido, então você pode pedir a aplicação disso daqui. Muita atenção, se você for advogado real, obviamente que você não quer que seja aplicado. O artigo 154 da Lei 7.210, que é a execução penal, vamos até tirar aqui o artigo 54 da Lei de Execução Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e de reeducação. Isso daqui a gente está falando do quê? Cumprimento de pena, tá? Aqui a gente está falando do cumprimento de pena, beleza? Então tá. Isso aqui pode acontecer, pode obrigar o cara a comparecer em programas de recuperação e reeducação. Vamos falar aqui do bis in idem, vamos abrir um parênteses aqui na nossa aula para a gente falar de uma loucura aqui. Por quê, Rodrigo? Eu tô te dizendo que não pode ter o bis in idem, uma circunstância não pode ser considerada 2 vezes. Isso é uma loucura da minha cabeça, tô trazendo uma tese que eu vou começar a aplicar para vocês, e olha só que bacana que é essa tese. Ela é a seguinte, a lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tá? Maria da Penha, ela por si só, já muda, como eu posso dizer, muda a situação processual do réu, tá? Ela por si só já muda a situação processual do réu. Exemplo, me dá exemplo, Rodrigo. Exclui a Lei 9.099. Ela exclui a Lei 9.099. Um exemplo rápido para você. Ou seja, reduz garantias e benefícios do réu. Como, por exemplo, a necessidade dele conseguir fazer transação, suspensão condicional do processo. Isso cria um novo panorama. Existem crimes específicos. Ele entra dentro de uma nova situação processual. Então, na minha visão, quando eu tenho o réu deslocado para o crime da Lei Maria da Penha, ele geraria automaticamente um bis in idem com esse daqui, ó. Com essa agravante. Porque sempre você vai considerar 2 vezes. Olha só, o crime do 129 fica bem claro de ver. Porque aqui já está dizendo, ó, prevalecia no agente da relação de domésticas, de coabitação, é a mesma coisa, a mesma redação. Eu estaria punindo ele 2 vezes pelo mesmo fato. Mas o réu, ele já sofre um bis in idem, porque quando ele entra dentro da Lei Maria da Penha, ele já sofre uma mudança da sua situação processual. Então, por isso, ele não pode ter mais nenhuma consequência depois dessa, porque senão seria o bis in idem. A mesma situação que seria a situação da mulher, situação de gênero, agressão relacionada de gênero, geraria várias situações diferentes. Rodrigo, como é que eu posso mudar isso? Simples. Lembra que a gente falou aqui que existem 3 pontos aqui que você pode classificar? Ó? No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, relações íntimas de afeto. Então, como é que você muda isso? O promotor pode falar o seguinte, olha só, eu vou querer que ele participe da Lei Maria da Penha por conta deles serem marido e mulher, relação íntima. Então, relação íntima. A relação íntima é um ponto, uma coisa é a relação íntima, por exemplo. Ou porque eles moram junto, relação de coabitação, um ponto. Aí, eu vou ter que falar qual que é o segundo ponto para eu poder aplicar, por exemplo, o 129. Tá mais para baixo aqui, ó. O 129. Tá? Por exemplo, ó, além de ter uma relação íntima, eles coabitavam. É uma segunda, coabitavam. É uma segundo ponto. Ponto 2, eles coabitavam. Por isso que eu vou colocar ele nessa lesão corporal aqui. E além de coabitarem, vamos pôr, aí você tem que achar um outro ponto. Não pode ser o mesmo, tá? Só que isso aqui não acontece na prática. Então isso aqui é uma loucura, uma ideia minha de tirar agravante sempre, fazer um pedido sempre para tirar agravante, porque já foi aplicada a Lei 11.000. Assim como eu considero, vou escrever um artigo melhor sobre isso, a Lei Maria da Penha, isso não é uma crítica, tá? É só uma constatação. A Lei Maria da Penha, ela é o direito penal do inimigo. Rodrigo, isso é muito doutrinário. Eu sei, só uma colocação para você entender como é que funciona o espírito do processo. Por quê? Porque você tem velocidade maior no direito penal. Como assim? Redução de garantias e benefícios. E como você vai ver mais para frente, a palavra da vítima, por exemplo, palavra da vítima tem mais valor e assim vai, tá? Então,
A lei penal, a Lei Maria da Penha, ela é o direito penal do inimigo. Então entenda isso, você está trabalhando com uma lei que ela é restritiva com relação ao seu réu, tá? Se você é advogado da vítima, lembra que isso é favorável à sua vítima. Então é mais fácil a produção de prova para você. Existe redução de garantias e benefícios. A palavra da vítima tem mais valor. Coloca isso na sua cabeça. Isso aqui tem que estar muito claro para você. O âmbito, como é que funciona a sistemática da lei? Ela é uma lei protetiva e, para mim, ela configura o direito penal do inimigo do Jacobs, tá bom?